A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao Pão Diário da IBEC, Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão. Nossa pequena reflexão, uma epístola importantíssima para a cristandade do apóstolo João, sua primeira epístola, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que diz o seguinte: que era desde o princípio o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Fica evidente para todos nós que João está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Óbvio que há um motivo para ele falar e usar algumas palavras aqui. Por exemplo, essa ideia de que ele viu, de que as nossas mãos, apalparam. Que história é essa aí de apalpar Jesus, Que coisa esquisita. Cuidado, com a interpretação equivocada, porque João aqui está combatendo um ensino filosófico e religioso muito complicado lá da sua época, que depois vai ser chamado de gnosticismo, Que história, que palavra é essa aí? Diz respeito a um tipo de dualismo que propõe uma divisão entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material, sabe? Essa ideia de que existem duas dimensões, e esses gnósticos ensinavam que na verdade existiam dois Deus, e essa coisa maluca, Mas qual é a distinção, qual é a diferença entre eles? É aquela diferença de que tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é místico, tudo aquilo que é elevado, nobre, bom, especulação dos elementos imateriais, essa coisa assim, Tudo isso é algo que tem que ser apropriado pelo cristão. Já, por outro lado, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é pragmático, isso tem que ser abandonado, Aí você tem uma separação aí, Com relação àquela ideia de você negar, por exemplo, esse próprio corpo aqui, Aí vem aquelas questões lá das purificações, dos abandonos, do prazer, das coisas e tudo mais. E aí veja, João vai colocar um equilíbrio nessas coisas aqui. Vai dizer o seguinte: Jesus Cristo veio em carne. Aliás, se Jesus Cristo não teve matéria, Ou seja, se ele não teve corpo, porque aí a implicação direta é essa: a matéria é má, se o corpo é mau, então Jesus Cristo não teve corpo. Se ele não teve corpo, olha isso, que sério. Olha que sério. Não há redenção. Não há salvação. Então essa negação é complicada, mas ao mesmo tempo também ficar só se apropriando dos elementos, das matérias, enfim, e esquecer a vida espiritual também é um problema. Por isso que ele vai fazer aqui um estabelecimento essencial, fundamental, gente, da boa mensagem, de Cristo como a mensagem aqui, Ou seja, a mensagem que gera entre nós comunhão. Mas a comunhão aqui não é apenas, gente, obviamente na comunidade, na igreja. Nós somos a igreja da comunhão e nós defendemos sempre essa comunhão, a igreja que serve, a igreja que abraça, a igreja que recebe, a igreja que é carinhosa, isso também, mas é muito mais do que isso. É a comunhão, gente, que deve haver do equilíbrio de tudo aquilo que Deus criou. Então, Deus criou e tudo que ele criou é bom. Então nós temos que manter a boa comunhão, o bom equilíbrio. Não exagerar numa coisa e nem exagerar em outra. Então cuidado, com essa história da gente querer ficar só abraçando os elementos espirituais e ficar negando aí as coisas boas que Deus criou, e vice-versa. Também só ficar focando nas coisas boas, nas coisas maravilhosas aí, dessa existência pragmática, e abandonar vida devocional, piedade, vida com Deus. Então, o equilíbrio. Por isso que João vai dizer aqui: nós estamos anunciando a vocês um equilíbrio. Nós estamos anunciando
anunciando vocês aqui, né, a comunhão que há entre o Pai, entre o Filho e ambos conosco e vice-versa. Nesse sentido, o cristianismo sadio cresce, ele avança, e uma igreja sadia também é uma igreja que sempre vai encontrar um equilíbrio, sempre em busca da santidade. E a santidade acontece também, tanto nas dimensões espirituais quanto nas dimensões materiais. Por isso que a comunhão ou a santificação, de repente, são termos extremamente importantes e essenciais para a vida cristã. Medita nisso, reflete, cresce sempre no conhecimento do Senhor, mas também no relacionamento de intimidade com o nosso Criador. Que o Senhor te abençoe. Excelente semana.